o que leva 4 homens de negócios bem-sucedidos a dirigirem 500 quilômetros pelo interior do Brasil para cobrar uma dívida pessoalmente. Em abril de 2011, essa pergunta ecoava pelos corredores da Associação Comercial de Goiânia, enquanto 4 empresários do agronegócio preparavam aquela que seria sua última viagem de trabalho juntos. Jair Mendonça, 52 anos, criador de gado com propriedades em 3 estados. Sérgio Valadares, 47, especialista em commodities e exportação de soja. Cláudio Furtado, 44, dono de uma rede de fornecedores agrícolas. Paulo Naves, 39, o mais jovem do grupo, contador especializado em operações rurais de grande porte. Unidos não apenas pelos negócios, mas por uma amizade de 2 décadas forjada nos leilões de gado e nas feiras agropecuárias pelo país, os 4 homens enfrentavam um problema comum, uma dívida de 8 milhões de reais que parecia impossível de ser quitada à distância. O devedor era conhecido apenas como Senhor Baltazar, um fazendeiro que possuía terras extensas na região de Peixe, no Tocantins. Durante meses, ele havia prometido resolver a pendência por telefone, sempre com novas desculpas e prazos que nunca se cumpriam. A operação envolvia a compra de gado Nelore e soja que já havia sido entregue, mas o pagamento nunca chegou às contas dos empresários. Vamos até lá resolver isso pessoalmente, decidiu Jair durante uma reunião na sede de sua empresa em Anápolis. De 8 milhões não é dinheiro que se perde assim. Na manhã de 22 de abril, os 4 homens subiram na caminhonete Toyota Hilux blindada de Sérgio. O veículo, equipado com rastreador GPS e vidros à prova de balas, havia sido escolhido propositalmente para a viagem. Eles sabiam que o interior do Tocantins podia ser imprevisível, especialmente quando se tratava de cobranças milionárias. A última imagem registrada deles foi captada pelas câmeras de segurança do posto Ipiranga na saída de Goiânia. Sérgio abasteceu o tanque enquanto Cláudio comprava água e biscoitos para a viagem. Paulo conferia mapas no celular, tentando localizar exatamente a fazenda de Baltazar. Jair permaneceu no banco do passageiro, falando ao telefone com a esposa, prometendo estar de volta até o final da tarde. Eram 10h15 da manhã quando a Hilux Prata deixou o posto, seguindo pela BR-153 em direção ao norte. O GPS marcava 7h30 de viagem até o destino final. Nenhum deles imaginava que aquela seria a última vez que seriam vistos com vida. Às 9 da noite de 22 de abril de 2011, 4 telefones tocavam insistentemente em residências de classe média alta de Goiânia, mas ninguém atendia. Marina Mendonça, esposa de Jair, foi a primeira a sentir que algo estava errado. O marido sempre ligava no horário combinado, especialmente em viagens de negócios. Quando meia-noite chegou sem nenhum contato, ela começou a telefonar para os outros familiares. Eles prometeram voltar hoje, disse Carla Valadares ao telefone, a voz já demonstrando preocupação. O Sérgio nunca quebra a palavra quando se trata de compromissos em casa. A primeira tentativa de contato foi através do rastreador da caminhonete. O sinal havia parado às 14h37, em uma coordenada que correspondia a uma estrada de terra a 40 quilômetros de Peixe, próxima ao rio Tocantins. Depois disso, apenas silêncio eletrônico. Na manhã seguinte, as esposas se reuniram na delegacia de Anápolis para registrar o desaparecimento. O delegado Marcelo Tavares, acostumado com casos rotineiros da região, demonstrou ceticismo inicial. Senhoras, é comum em negócios rurais que as tratativas se estendam por dias, explicou ele, folheando o boletim de ocorrência, principalmente quando envolvem valores altos como vocês estão relatando. Mas as mulheres conheciam seus maridos. Sabiam que nenhum deles desapareceria sem avisar, especialmente Jair, que tinha uma filha de 10 anos esperando por ele em casa para ajudar com a lição de matemática, como faziam todas as sextas-feiras. Durante a primeira semana, as buscas se concentraram na região onde o rastreador havia perdido o sinal. Policiais militares do Tocantins percorreram estradas de terra, conversaram com moradores locais e visitaram propriedades rurais na área. As respostas variavam entre "não vi nada" e "o passou uma caminhonete por aqui, mas não parou". O mais intrigante era que ninguém conseguia localizar o tal senhor Baltazar. O endereço fornecido aos empresários
levava a uma porteira de madeira sem identificação, em uma estrada que se perdia entre pastagens aparentemente abandonadas. Um caseiro que morava na região disse ter ouvido falar do nome, mas não soube precisar onde ficava exatamente sua propriedade. É estranho, comentou o sargento Alves, responsável pelas buscas. Uma dívida de 8 milhões, e ninguém conhece direito quem deve esse dinheiro. Após 15 dias, as famílias contrataram investigadores particulares e ofereceram uma recompensa de R$100 mil por informações. Cartazes com fotos dos 4 empresários foram espalhados por cidades do interior do Tocantins e sul do Pará. Foi então que as versões contraditórias começaram a surgir. Um vaqueiro de uma fazenda próxima à última coordenada do GPS afirmou ter visto a caminhonete prata no final da tarde do dia 22. Segundo ele, havia 4 homens de terno conversando com alguém próximo a uma porteira. Pareciam nervosos, relatou. Depois seguiram estrada adentro. Já um comerciante da cidade de Alvorada insistia que os empresários haviam parado em seu estabelecimento no início da noite, perguntando sobre direções para voltar à rodovia principal. Disseram que não encontraram quem procuravam e queriam voltar logo para Goiás, afirmou. As 2 versões eram impossíveis de serem verdadeiras simultaneamente. Enquanto isso, outros credores começaram a aparecer. Documentos revelaram que o misterioso Baltazar devia quantias significativas a pelo menos mais 3 empresas do agronegócio, totalizando aproximadamente R$20 milhões em negócios não quitados. A cada semana que passava, o desaparecimento ganhava contornos mais sombrios. Não era apenas uma cobrança que havia dado errado, era um quebra-cabeças onde cada peça nova tornava o conjunto ainda mais incompreensível. 6 meses e 12 dias após o desaparecimento, um catador de materiais recicláveis fez uma descoberta que reacenderia as investigações. Benedito Silva, 58 anos, percorria os galpões industriais abandonados da periferia de Palmas em busca de ferro velho, quando notou algo incomum em uma construção que visitava regularmente. A estrutura de concreto, utilizada anteriormente como depósito de uma empresa de transportes falida, sempre estivera vazia. Mas naquele dia, 4 de novembro de 2011, uma caminhonete ocupava o centro do espaço. Achei esquisito porque o portão sempre ficava aberto e agora estava fechado com um cadeado novo, relatou Benedito mais tarde aos investigadores. Quando consegui entrar por um buraco na parede dos fundos, vi que tinha um carro lá dentro. A Toyota Hilux prata, modelo 2009, estava posicionada de forma quase cerimonial no centro do galpão. As rodas haviam sido removidas e o veículo repousava sobre blocos de concreto. Mas o mais chamativo eram as alterações. As placas haviam sido retiradas e o número do chassi fora cuidadosamente raspado com uma rebarbadeira. Benedito, que já havia trabalhado em oficina mecânica, reconheceu o método profissional usado para apagar a identificação do veículo. Quem fez isso sabia o que estava fazendo, observou. A Polícia Civil foi acionada e, através do sistema de rastreamento interno e características específicas do motor, confirmou que se tratava da caminhonete dos empresários desaparecidos. O interior do veículo contava uma história fragmentada. No banco do motorista, os investigadores encontraram uma pasta de couro vazia, com zíper aberto, que as famílias confirmaram pertencer a Cláudio Furtado. Era onde ele sempre guardava contratos e documentos importantes para viagens de negócios. No assoalho do veículo, principalmente na área do porta-malas, havia manchas amareladas que os peritos inicialmente suspeitaram ser sangue. Porém, os exames laboratoriais revelaram algo inesperado. Eram resíduos de óleo vegetal, possivelmente óleo de soja. Parece que transportaram algum tipo de carga líquida ali dentro, explicou o perito criminal Roberto Andrade. As manchas sugerem que houve vazamento de recipientes que continham derivados de soja. Mais intrigante ainda foi a descoberta de que o galpão havia sido alugado apenas 15 dias após o desaparecimento dos empresários. O locatário se identificou como José da Silva e pagou 6 meses de aluguel à vista em dinheiro. O proprietário do imóvel, quando questionado, admitiu que não pediu documentos porque o homem parecia honesto e pagou tudo antecipado. A descrição física do tal José da Silva era vaga.
Homem entre 40 e 50 anos. Altura mediana, cabelos escuros, sotaque do interior. Características que poderiam se aplicar a milhares de pessoas. As câmeras de segurança da região não cobriam a entrada do galpão, mas um posto de gasolina a 2 quilômetros de distância registrou, 3 semanas antes da descoberta, a passagem de um caminhão guincho transportando um veículo coberto por lona. As imagens mostravam apenas a silhueta de uma caminhonete sendo transportada no final da tarde. A descoberta da Hilux trouxe mais perguntas que respostas. Por que esconder o veículo de forma tão elaborada? Por que usar óleo de soja para disfarçar outros vestígios? E, principalmente, se alguém teve trabalho de ocultar a caminhonete, onde estavam os 4 empresários? O delegado federal Marcos Vinícius, que assumiu o caso após a descoberta do veículo, resumiu o sentimento da equipe de investigação. É como se alguém quisesse que encontrássemos a caminhonete, mas não os donos. Um recado que ainda não conseguimos decifrar. A reviravolta no caso veio de onde menos se esperava, dos arquivos de um cartório na cidade de Araguaína. Em março de 2012, quase um ano após o desaparecimento, a escrevente Dona Cleusa organizava documentos antigos quando se deparou com uma pasta marcada Pendente, abril 2011. Dentro dela, encontrou contratos de compra e venda de gado que nunca haviam sido registrados oficialmente. Os documentos revelavam uma operação muito mais complexa do que uma simples dívida de 8 milhões. Na verdade, o tal senhor Baltazar era nome fictício usado por um consórcio de 3 fazendeiros da região que haviam criado um esquema elaborado de calotes no agronegócio. O líder do grupo era Ademar Correia, conhecido na região como pessoa influente e bem relacionada politicamente. Ao lado dele, operavam Valdomiro Santos e Aparecido Mendes, todos donos de propriedades rurais legítimas, mas envolvidos em negociações fraudulentas com empresários de outros estados. O método era sempre o mesmo. Apresentavam-se como representantes de um fazendeiro fictício, chamado Baltazar. Compravam gado e soja com promessa de pagamento parcelado, revendiam rapidamente os produtos e depois alegavam que o verdadeiro devedor havia sumido ou falecido. Mas a pasta do cartório continha algo ainda mais revelador. Um contrato datado de 21 de abril de 2011, um dia antes do desaparecimento dos empresários. O documento mostrava que o grupo havia tentado legalizar uma venda de gado no valor exato de 8 milhões de reais, mas a operação foi cancelada no último momento. A escrevente Cleusa, ao ler os documentos com mais atenção, notou uma observação manuscrita na margem. Compradores chegaram dia 22 cancelar tudo. Situação resolvida de outra forma. A caligrafia foi posteriormente identificada como sendo de Ademar Correia. Confrontado com os documentos, Ademar inicialmente negou qualquer envolvimento. Porém, quando os investigadores começaram a pressionar seus cúmplices, Valdomiro Santos entrou em pânico e procurou um advogado para negociar uma delação premiada. O que ele revelou foi ainda mais chocante do que as famílias imaginavam. Segundo Valdomiro, os 4 empresários realmente chegaram à fazenda na tarde de 22 de abril. Descobriram rapidamente que Baltazar não existia e que haviam sido vítimas de um golpe elaborado. Jair Mendonça, o mais experiente do grupo, ameaçou processar criminalmente todos os envolvidos e disse que tinha documentos suficientes para colocá-los na prisão. Eles não vieram só cobrar, confessou Valdomiro. Vieram com advogado, contador, tudo documentado. Sabiam que era golpe e queriam provas. A situação escalou rapidamente. Ademar, temendo a exposição de anos de fraudes que poderiam arruinar não apenas sua reputação, mas também comprometer políticos locais que facilitavam suas operações, tomou uma decisão drástica. Os empresários foram mantidos em cativeiro na própria fazenda, enquanto o grupo decidia o que fazer. Durante 3 dias, tentaram negociar um acordo de silêncio. Ofereceram pagar parte da dívida em troca de que os goianos esquecessem o caso e não acionassem a justiça. Jair Mendonça recusou qualquer acordo. 8 milhões é só o começo, disse ele, segundo Valdomiro. Vocês vão pagar tudo o que devem, para mim e para os outros que roubaram. Foi quando Ademar decidiu que eles não podiam voltar para casa. Valdomiro se recusou a detalhar exatamente o que aconteceu nos dias seguintes.
alegando que não participou diretamente. Disse apenas que os corpos foram cuidados por Ademar e um quarto homem, que ele se recusou a identificar. A caminhonete foi escondida no galpão de Palmas, como forma de despistar as investigações. A ideia era fazer parecer que os empresários haviam desaparecido na estrada, vítimas de assalto ou sequestro, não em uma fazenda específica. Ademar disse que era melhor eles acharem o carro longe da fazenda, revelou Valdomiro. Assim, ninguém ia suspeitar da gente. Ademar Correia foi preso em sua propriedade rural uma semana após as revelações de Valdomiro. Durante o interrogatório, permaneceu em silêncio, apenas confirmando sua identidade. Aparecido Mendes foi encontrado morto em sua casa 3 dias depois, em circunstâncias que a polícia classificou como suicídio. Apesar das confissões e prisões, os corpos dos 4 empresários nunca foram localizados. Ademar levou esse segredo para a cela de prisão perpétua, onde cumpre pena até hoje. As famílias conseguiram o reconhecimento legal da morte dos empresários e uma indenização parcial, através do leilão das propriedades dos criminosos. Mas o dinheiro nunca compensou a ausência, nem respondeu à pergunta que as assombra até hoje. Onde estão os restos mortais de Jair, Sérgio, Cláudio e Paulo? Todos os anos, no dia 22 de abril, as 4 viúvas se reúnem na Igreja do Rosário, em Goiânia, para uma missa em memória dos maridos. Na saída, elas sempre fazem a mesma pergunta aos jornalistas presentes. Se alguém souber onde eles estão, por favor nos procurem. Só queremos dar um enterro digno aos nossos maridos. Mais de uma década depois, essa simples cobrança de 8 milhões de reais continua sendo lembrada no meio agropecuário como um aviso. Nem todo negócio vale a vida de um homem, e nem toda dívida pode ser cobrada pessoalmente. O caso permanece oficialmente em aberto, aguardando o dia em que alguém tenha coragem de revelar onde foram sepultados os 4 empresários que partiram para cobrar uma dívida e nunca mais voltaram para casa. 10 anos se passaram desde as prisões de Ademar Correia e a morte de Aparecido Mendes, mas o silêncio sobre o paradeiro dos corpos dos empresários começou a ser quebrado por vozes inesperadas. Em 2022, o cenário mudou quando Luciano Santos, filho de Valdomiro Santos, decidiu falar publicamente sobre conversas que ouviu entre seu pai e outros homens durante sua adolescência. Agora com 28 anos e formado em agronomia, Luciano procurou o Ministério Público Federal com informações que havia guardado por mais de uma década. Eu tinha 16 anos quando tudo aconteceu, revelou Luciano em depoimento gravado. Meu pai chegava em casa nervoso, falando ao telefone com pessoas que eu não conhecia. Uma noite, ouvi ele dizendo para alguém: "O problema está enterrado junto com as cercas velhas, onde ninguém vai procurar." A frase, que na época não fez sentido para o adolescente, ganhou significado sinistro após as revelações sobre o caso. Luciano explicou que cresceu acreditando que o pai estava envolvido apenas em negócios irregulares, mas nunca imaginou a dimensão real dos crimes. O promotor Daniel Reis, responsável pela investigação complementar, decidiu seguir essa nova pista. Cercas velhas era uma expressão comum na região para se referir a divisas antigas entre propriedades rurais, locais onde frequentemente se acumulavam entulhos e materiais descartados. A equipe de investigação começou um mapeamento detalhado das propriedades que haviam pertencido aos criminosos. Usando imagens de satélite de 2011 e comparando com fotos atuais, identificaram pelo menos 15 locais onde antigas cercas de arame haviam sido removidas ou modificadas nos meses seguintes ao desaparecimento. Foi então que a tecnologia trouxe uma contribuição inesperada. O geólogo forense, Dr. Marcelo Campos, contratado pelas famílias, utilizou equipamento de radar de penetração no solo para analisar as áreas suspeitas. Em uma propriedade que havia pertencido a Aparecido Mendes, o radar detectou anomalias no solo em uma área de aproximadamente 20 metros quadrados. O que estamos vendo aqui são distúrbios na compactação natural do terreno, explicou o Dr. Campos, apontando para os gráficos em seu computador. Jaigo foi escavado e reaterrado neste local entre 2011 e 2012. O local ficava próximo a uma antiga cerca que dividia a propriedade de Mendes de uma área de preservação permanente. Era um ponto isolado,
visitado apenas por vaqueiros durante a época seca e que oferecia acesso fácil através de uma estrada de terra pouco utilizada. A autorização judicial para a escavação foi obtida em setembro de 2022. Durante 3 dias, uma equipe de peritos criminais, arqueólogos forenses e familiares dos desaparecidos se reuniu no local para acompanhar o trabalho. As primeiras camadas de terra revelaram apenas solo e raízes, mas a 2 metros de profundidade, as pás encontraram fragmentos de tecido. Eram pedaços de ternos masculinos, preservados pela composição ácida do solo da região. Marina Mendonça, viúva de Jair, reconheceu imediatamente um dos tecidos. "É a gravata que dei de presente para ele no aniversário de casamento", disse com a voz embargada. Ele estava usando no dia que viajou. Junto aos tecidos, foram encontrados objetos pessoais que confirmaram a identidade das vítimas. Um relógio Rolex gravado com as iniciais JM, uma carteira de couro com documentos de Sérgio Valadares, um anel de formatura de Cláudio Furtado e um telefone celular que pertencia a Paulo Naves. Os restos mortais dos 4 empresários foram localizados em uma vala comum, enterrados de forma rudimentar. O laudo pericial confirmou que todos morreram por asfixia. Provavelmente foram mantidos em cativeiro por pelo menos 72 horas antes de serem assassinados. A descoberta trouxe alívio e dor renovada para as famílias. Finalmente, poderiam dar um sepultamento digno aos seus entes queridos, mas também enfrentaram a realidade brutal de como eles passaram seus últimos dias. Ademar Correia, confrontado em sua cela com as novas evidências, finalmente decidiu falar. Em uma confissão detalhada que durou 6 horas, ele revelou não apenas os detalhes dos assassinatos, mas também a existência de uma rede de fraudes que se estendia por 3 estados e envolvia outros empresários e políticos locais. Eles descobriram coisas que não podiam saber, admitiu Ademar. Não era só sobre os 8 milhões. Eles tinham documentos que comprovariam esquemas que duravam há mais de 5 anos. Ia derrubar muita gente importante. A confissão revelou que os empresários haviam sido mortos não apenas por dinheiro, mas para proteger uma operação criminosa muito maior, que incluía lavagem de dinheiro através de negócios fictícios no agronegócio e sonegação fiscal sistemática. Em dezembro de 2022, os 4 empresários foram sepultados lado a lado no cemitério Parque da Colina, em Goiânia. Mais de 1.000 pessoas compareceram ao velório, incluindo empresários do agronegócio de todo o país, que viram no caso um símbolo dos riscos enfrentados por quem trabalha com honestidade em um setor ainda marcado por práticas predatórias. O presidente da Confederação Nacional da Agricultura, na época, resumiu o sentimento do setor. Jair, Sérgio, Cláudio e Paulo morreram por acreditarem que a palavra e o contrato ainda tinham valor. Que essa tragédia sirva de alerta para que casos assim nunca mais se repitam. Ademar Correia teve sua pena aumentada para prisão perpétua pelos 4 homicídios qualificados. Valdomiro Santos, que colaborou com a justiça, foi condenado a 20 anos de prisão, mas teve direito a regime semiaberto após 5 anos. Luciano Santos, cujo depoimento foi fundamental para localizar os corpos, criou uma fundação que oferece orientação jurídica gratuita para pequenos empresários rurais que enfrentam calotes ou fraudes. "Meu pai errou, e eu não posso mudar isso", declarou ele. "Mas posso tentar evitar que outras famílias passem pelo que essas passaram." Hoje, passados mais de 12 anos do desaparecimento, o caso continua reverberando no agronegócio brasileiro como um marco sobre os limites da ganância e da impunidade. As viúvas transformaram a data de 22 de abril em um dia de conscientização sobre fraudes no setor rural, organizando palestras e seminários para empresários. A história dos 4 homens que partiram para cobrar 8 milhões de reais e acabaram pagando com a própria vida tornou-se um lembrete sombrio de que, por trás dos grandes números do agronegócio, ainda existem pessoas dispostas a tudo para proteger seus interesses ilegais. E talvez essa seja a herança mais importante deixada por Jair, Sérgio, Cláudio e Paulo, a certeza de que a verdade, mesmo enterrada por anos no solo do cerrado, sempre encontra uma forma de vir à superfície.